Você já imaginou encarar a pessoa que destruiu sua autoestima, bem ali, na frente de todo mundo que vocês conhecem? Pois é. Maya passou 10 anos reconstruindo a vida que o ex-marido dela tinha demolido. Tijolo por tijolo, ela se reergueu das ruínas que ele deixou para trás. Mas numa noite de reencontro da turma do colégio, ele decidiu que era hora de derrubar tudo de novo. Ele subiu no palco, pegou o microfone e começou a pintar ela como uma fracassada. Uma mulher vazia. Uma interesseira que vendeu a alma por uma vida de luxo. Ele achou que tinha ela na mão. Achou que ninguém ia enxergar a verdade. O que ele não imaginava era que a nova vida dela e o novo marido iam cruzar aquela porta. Agora fica comigo até o final dessa história, porque o que acontece naquela sala de festas vai te fazer repensar tudo o que você acha que sabe sobre superação, sobre relacionamentos tóxicos e sobre a força que a gente nem sabe que tem. E quando você chegar no final, me conta nos comentários se você não sentiu vontade de aplaudir de pé. O convite estava jogado na bancada de mármore da cozinha há 3 semanas, um retângulo cor de creme, elegante, com um brasão dourado em alto relevo. Reencontro de 10 anos da turma de 2014 do Colégio Northgate. Maya passou os dedos pelo papel grosso, sentindo aquele nó familiar apertar no estômago. Não era o reencontro em si que a aterrorizava, era ele, Mark. Só de pensar no nome, uma dor fantasma atravessava o peito dela. Como um membro amputado que a gente ainda sente, mesmo sabendo que não está mais ali. O marido dela, Rowan Ashford, entrou na cozinha com aquela presença silenciosa que contrastava com tudo que ela conhecia antes. Rowan era feito de uma pedra diferente. Enquanto Mark era barulho, ambição escancarada, ego inflado, Rowan era a força inabalável de uma montanha. Ele colocou a mão no ombro dela, um toque gentil, mas os olhos já tinham captado tudo. Você está pensando naquilo de novo, ele disse. A voz dele era como um trovão distante, grave e reconfortante. Não era uma pergunta. Maya soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. É ridículo, ela murmurou. Porque eu ainda deixo ele ter esse poder sobre mim. Já faz 7 anos desde o divórcio. Rowan começou a fazer círculos lentos com o polegar nas costas dela. Porque feridas cicatrizam, May, mas cicatrizes ficam. Ele foi seu primeiro tudo. Esse tipo de história não evapora assim. Ele entendia mais do que qualquer a teia complicada do passado dela. Ele conhecia a versão que Mark contava para o mundo. O jovem advogado ambicioso e a esposa simples e dedicada que simplesmente não conseguiu acompanhar. Mas Rowan sabia a verdade. As críticas constantes, a manipulação psicológica, o jeito sistemático como Mark tinha desmontado a confiança dela até ela se sentir um fantasma na própria vida. Eu não quero ir, ela sussurrou, virando para encarar ele. Os olhos de Rowan, da cor de uísque envelhecido, não tinham nenhum julgamento. Só um afeto profundo e inabalável, que depois de 4 anos de casamento, às vezes ainda parecia bom demais para ser verdade. Então a gente não vai, ele disse simplesmente. Era assim que Rowan funcionava. Ele nunca empurrava. Oferecia refúgio, um lugar seguro para ela pousar. E era exatamente essa qualidade que fazia ela querer ser mais forte. Não. Eu tenho que ir. Se eu não for, ele ganha. Ele vai contar para todo mundo que eu tive medo de aparecer, que estou me escondendo. Ela olhou ao redor da cozinha deles, um espaço amplo de vidro e aço inoxidável, com vista para as luzes brilhantes do centro de Chicago do apartamento de cobertura deles. Ele vai dizer que estou me escondendo na minha gaiola dourada. A frase era uma citação direta do último e-mail de Mark, um texto venenoso que ele mandou depois de descobrir que ela tinha ficado noiva de Rowan. Um homem cujo patrimônio eclipsava os sonhos mais loucos de Mark. Mark tinha construído uma carreira bem-sucedida como advogado de causas de alto perfil. Mas Rowan Ashford era dono do tipo de riqueza geracional que fazia homens como Mark se sentirem pequenos. E Mark odiava se sentir pequeno. O que ele diz é um reflexo dele, não de você, Rowan murmurou, puxando ela para um abraço gentil. Ela respirou o perfume dele, sândalo e linho limpo. Um universo inteiro de distância da colônia cara e sufocante de Mark, que sempre cheirava a insegurança. Intelectualmente eu sei disso, ela disse, a voz abafada contra o peito dele. Mas emocionalmente eu ainda sou aquela menina de 24 anos que acreditava em tudo que ele dizia sobre mim. Que eu tinha sorte de ter ele. Que eu não era inteligente o suficiente, ambiciosa o suficiente, interessante o suficiente por conta própria. A noite do reencontro chegou como uma nuvem de tempestade em câmera lenta.
Maya estava parada na frente do espelho de corpo inteiro no closet deles, um espaço maior do que o primeiro apartamento que ela dividiu com Mark. Ela usava um vestido azul safira, um modelo simples e elegante que Rowan tinha escolhido. Era discreto, mas a cor fazia os olhos azuis dela brilharem como chamas, e o corte insinuava a força que ela tinha construído, tanto na academia quanto na alma. Ela tinha passado os últimos 4 anos redescobrindo a mulher que Mark tentou apagar. Com o incentivo silencioso de Rowan, ela voltou a estudar, terminando o diploma de História da Arte que tinha abandonado para sustentar a carreira jurídica de Mark. Ela abriu uma pequena, mas bem-sucedida firma de consultoria, ajudando colecionadores particulares a autenticar e organizar suas aquisições. Ela não era mais só a ex-esposa de Mark ou a esposa de Rowan. Ela era Maya Ashford, respeitada, competente, dona de si mesma. Então por que ela se sentiu uma impostora na própria pele naquela noite? Você está deslumbrante. A voz de Rowan na porta fez ela pular. Ele estava encostado no batente, já de terno, uma obra-prima Tom Ford perfeitamente ajustada, que fazia ele parecer menos um empresário e mais uma estrela de cinema. Mas os olhos dele não estavam no vestido. Estavam no rosto dela. Mas você também parece que está prestes a enfrentar um pelotão de fuzilamento. Ela deu um sorriso fraco. Dá no mesmo. Ele caminhou até ela, as mãos encontrando a cintura dela. Ele vai tentar te afetar, May. Vai usar os velhos amigos de vocês como plateia. Vai bancar a vítima, o ex-marido magnânimo que está tão preocupado com você. Ele imitou o tom pomposo de Mark com perfeição. Vai insinuar que você deu um golpe, que não passa de uma interesseira. Vai tentar invalidar tudo que você construiu. Eu sei, ela disse, a voz tensa. E o que você vai fazer? Maya olhou para o reflexo dela, para a mulher que a encarava de volta. O medo ainda estava ali, um tremor fraco por trás dos olhos. Mas por baixo dele, alguma coisa diferente estava se agitando. Uma faísca de desafio. A mulher com quem Mark casou teria desmoronado. A mulher que Rowan amava era feita de material mais resistente. Eu vou sorrir, ela disse, a voz ganhando força. Vou ser educada. E não vou deixar ele me ver sangrar, sob hipótese nenhuma. Os lábios de Rowan se curvaram num sorriso orgulhoso. Ele deveria estar num jantar beneficente naquela noite, um compromisso anterior que não podia cancelar. Ele se juntaria a ela no reencontro mais tarde, se conseguisse sair a tempo. Pelas primeiras horas, ela estaria por conta própria. Era um teste. Ela sabia. O Everest pessoal dela. Enquanto o carro com o motorista cortava as ruas da cidade, cada quilômetro a levava mais perto do clube de campo Northgate, local do reencontro, e uma década para trás no tempo. Ela apertava a bolsa de festa, os nós dos dedos brancos. Não era só sobre ver Mark, era sobre encarar os fantasmas de quem ela costumava ser e provar de uma vez por todas que a gaiola dourada não era uma prisão, mas uma fortaleza que ela mesma tinha ajudado a construir. E naquela noite, pela primeira vez, ela estava pronta para defendê-la. O clube de campo Northgate era exatamente como ela lembrava. Um monólito de tijolos esparramado, cheio de dinheiro velho e tradição sufocante. O ar dentro do salão nobre estava denso com os fantasmas de inseguranças adolescentes, agora mascarados por perfumes caros, sorrisos forçados e o zumbido discreto de quem está tentando mostrar que venceu na vida. Era uma sinfonia de nostalgia e arrependimento, e Maya sentiu uma onda disso lavar sobre ela quando atravessou a porta. Por um momento ela ficou paralisada. Um alvo fácil. Rostos se viraram. Sussurros irromperam como fogo no mato. Ela conseguia sentir o peso coletivo de 10 anos de fofoca se assentando sobre ela. Aquela é Maya Vale. Sabe, a ex do Mark. Você soube com quem ela casou agora? Aí uma voz familiar cortou o barulho. May, meu Deus, você veio! Jessica Tran, a melhor amiga dela desde o jardim de infância, se desvencilhou de um pequeno grupo e a envolveu num abraço apertado. Jess, agora uma pediatra afiada com 2 filhos e um brilho perpetuamente cansado mas feliz, tinha sido a rocha dela durante o divórcio. Ela era uma das poucas que tinha enxergado as rachaduras na fachada perfeita de Mark desde o começo. Eu quase não vim, Maya admitiu, a voz tensa de nervosismo. Bom, você está incrível, tipo, não mexe comigo, vou botar fogo em tudo. Incrível. Jessie segurou ela pelos ombros, avaliando. Essa cor em você é um movimento de poder. Maya conseguiu um sorriso genuíno. É minha armadura pra noite. Ótimo.
Você vai precisar. O chacal está segurando a corte perto do bar. Os olhos de Maya instintivamente seguiram o olhar de Jess, e lá estava ele. Mark. Ele não tinha mudado muito fisicamente. Ainda tinha o mesmo cabelo loiro arenoso, o corpo atlético dos tempos de futebol americano na faculdade, e o sorriso que conseguia vender gelo para esquimó. Ele estava cercado por uma plateia atenta. Velhos companheiros de time, ex-líderes de torcida, as pessoas que sempre orbitaram ao redor dele. Ele gesticulava com um copo de uísque na mão, a voz carregando pelo salão, cheia daquele charme fácil e ensaiado que um dia a tinha cativado. Ele ainda não a tinha visto. O coração dela martelava contra as costelas, um pássaro frenético preso numa gaiola. Respira, May, só respira. Vem, Jess disse, agarrando a mão dela e puxando ela para um canto mais tranquilo. Vamos botar uma bebida em você, e você pode me contar tudo sobre aquele negócio de arte em Florença. Eu preciso viver através de alguém que não passa o dia olhando fotos de erupções cutâneas. Pela hora seguinte, Maya conseguiu existir numa bolha cuidadosamente construída. Ela e Jess reconectaram com algumas pessoas genuinamente gentis do passado delas. David Chen, o nerd simpático que agora era um desenvolvedor de aplicativos bem-sucedido, e Sarah Bell, a artista quieta que era dona de um negócio próspero de design floral. As conversas eram leves, seguras. Falaram sobre carreiras, famílias, o absurdo de envelhecer. Maya se viu relaxando aos poucos, o nó no estômago afrouxando a mordida de morte. Talvez não fosse tão ruim assim. Talvez ele simplesmente fosse ignorar ela. Era uma esperança tola. Ela viu o momento exato em que ele a notou. O sorriso dele vacilou por uma fração de segundo. Os olhos, aquele azul pálido e gelado que ela um dia achou tão bonito, se estreitaram levemente. Um predador localizando a presa. Ele se desculpou do grupo dele, os movimentos suaves e deliberados enquanto começava a serpentear pelo salão em direção a ela. Jess apertou o braço dela. Hora do show, ela murmurou baixinho. Lembra quem você é? Maya endireitou os ombros, os dedos apertando ao redor do copo gelado de água com gás. Ela não ia correr, não ia se esconder. Maya, quase não te reconheci, Mark disse parando na frente delas. A voz dele era uma bainha de seda sobre uma lâmina. Os olhos fizeram uma varredura lenta e deliberada do corpo dela, dos saltos de grife aos brincos de pérolas simples, demorando um momento na aliança de safira e diamantes que Rowan tinha dado a ela. Era um olhar desenhado para ser ao mesmo tempo apreciativo e desdenhoso, como se estivesse avaliando gado. Você se arruma bem. Era o mesmo elogio de mão dupla que ele tinha usado por anos. Você está bonita hoje à noite, Maya. É incrível o que um pouco de esforço consegue fazer. A Maya antiga teria corado e gaguejado. A Maya nova encontrou o olhar dele sem piscar. Olá, Mark. Você não mudou nada. Ela entregou a frase com um tom frio e neutro, deixando a ambiguidade pairar no ar. Uma sombra de irritação cruzou o rosto dele antes de ser mascarada pelo charme de marca registrada. Ainda o mesmo Mark de sempre, trabalhando duro, lutando a boa luta. Ele virou o sorriso para Jess. Jess, que bom te ver. Como está a família? Ele estava fazendo o papel do cara simpático e amigável, a pessoa maior. Era uma performance calculada para as pessoas que agora sutilmente observavam a interação deles. Estamos ótimos, Mark, Jess respondeu, o tom seco e frio. A atenção de Mark voltou para Maya. Então, ouvi dizer que parabéns estão em ordem. Você fisgou o peixe grande, Rowan Ashford. Impressionante. Deve ser bom não ter que se preocupar com mais nada. O primeiro tiro tinha sido disparado. Era sutil, uma insinuação cuidadosamente formulada lançada na frente dos colegas deles. Você não conquistou sua vida, você casou com ela. Eu estou muito feliz, Mark, Maya disse simplesmente recusando a isca. Ah, tenho certeza que está. É um longo caminho do nosso apartamentinho em Wrigleyville, não é? Ele riu, um som que deveria parecer compartilhado e nostálgico, mas tinha algo afiado e amargo na borda. Lembra como a gente contava centavos para poder pagar uma pizza na sexta à noite? Imagino que agora você come em pratos de ouro, né? Ele estava construindo a narrativa dele peça por peça. Ele era o cara pé no chão que todo mundo lembrava, o cara que construiu o sucesso do zero. Ela era a que tinha pegado um atalho, que tinha abandonado a história compartilhada deles por uma vida de luxo não merecido. Ele estava criando um desequilíbrio de poder, se posicionando como o herói identificável, e ela, como a elite distante e incompreensível. Eu lembro muito bem da nossa história, Mark, ela disse, a voz baixando um tom, uma ponta de aço entrando no tom dela.
Eu lembro de tudo. O sorriso dele enrijeceu. Ele sabia que ela não estava falando só da pizza. Ela estava falando das noites que ficou acordada digitando as petições dele, das entrevistas de emprego promissoras que ela recusou para poder apoiar os sonhos dele, da herança da avó dela que pagou as taxas do exame da ordem dele, um investimento que ele há muito tinha esquecido de mencionar. Ele estava prestes a retrucar quando alguém deu um tapa no ombro dele. Era Tom Riley, o ex-quarterback e um dos seguidores mais fiéis de Mark. Mark, cara, a gente vai fazer os brindes. Você tem que falar algumas palavras. O rosto de Mark se iluminou. Uma plateia, um microfone. Era o habitat natural dele. Ele deu a Maya um último sorriso condescendente. Você vai ter que me dar licença. Alguns de nós ainda precisam fazer networking. Ele se virou e caminhou em direção ao palco, deixando Maya parada na esteira silenciosa e turbulenta da chegada dele. Jess soltou um assobio baixo. O narcisista pousou e está se preparando para uma execução pública. Maya observou ele subir no palco, o sangue gelando nas veias. Isso era pior do que ela tinha imaginado. Ele não ia só humilhá-la numa conversa particular, ia fazer na frente de todo mundo. O tilintar de uma faca contra uma taça de champanhe cortou a conversa do salão. Um som agudo e penetrante que exigia atenção. Todas as cabeças se viraram para o pequeno palco improvisado onde Mark estava, banhado pela luz quente de um holofote. Ele segurava um microfone numa mão e o copo de uísque meio vazio na outra, parecendo absolutamente o mestre de cerimônias. Para qualquer um que não o conhecesse, ele parecia confiante, charmoso e completamente à vontade. Maya sabia que não era bem assim. Ela reconhecia o brilho predatório nos olhos dele, a tensão sutil no maxilar. Esse era Mark no elemento dele, um tribunal dos pares dele, e ele era ao mesmo tempo promotor e testemunha principal. E aí, pessoal, ele começou, a voz retumbando pelos alto-falantes. Um coro de aplausos e assobios respondeu. É tão bom ver todos vocês. 10 anos. Dá para acreditar? Alguns de nós parecem um pouco mais velhos. Ele pausou para as risadas. Alguns de nós parecem um pouco mais ricos. Os olhos dele varreram a sala e pousaram por um segundo apontado em Maya. E alguns de nós só estão felizes de ainda estar de pé. Ele era um mestre da insinuação. Cada palavra era uma pedrinha cuidadosamente escolhida jogada no lago da opinião pública para criar ondulações de especulação. Maya estava rígida. A mão de Jess uma presença quente e estabilizadora nas costas dela. Ela conseguia sentir os olhares curiosos dos colegas de turma, os rostos uma mistura de intriga e pena. Eu olho ao redor dessa sala e vejo muitas histórias de sucesso. Mark continuou, o tom mudando para uma sinceridade fingida. Médicos, empreendedores, pais, pessoas que trabalharam pra caramba para construir algo real, algo de que possam se orgulhar. Ele tomou um gole do uísque, deixando a declaração pairar no ar. O subtexto era claro. Sucesso de verdade era conquistado através de luta, não de casamento. O olhar dele encontrou Maya de novo, dessa vez segurando. Ele ergueu o copo num brinde debochado. E eu quero dar um salve especial para minha ex-esposa, Maya Vale. Um murmúrio percorreu a multidão. Era audacioso, mesmo para Mark, chamá-la pelo nome de solteira, fazer isso tão publicamente. Era uma jogada calculada para arrancar dela a identidade atual e arrastá-la de volta para um passado que ele controlava. Alguns de vocês talvez não saibam, mas Maya e eu fomos namoradinhos de colégio. A gente construiu uma vida juntos do nada. Ele balançou a cabeça, um sorriso triste e nostálgico brincando nos lábios. Eu coloquei tudo que eu tinha na minha carreira, em construir um futuro pra gente, e ela estava bem ali do meu lado por um tempo. A frase por um tempo estava carregada de um veneno delicado. Sugeria que ela tinha abandonado a missão, que não tinha tido a fortaleza para ver a luta até o fim. As mãos de Maya se fecharam em punhos ao lado do corpo. Ela conseguia sentir o sangue pulsando nos ouvidos. Ele estava reescrevendo a história deles em tempo real, se pintando como o marido trabalhador e abandonado. A vida leva a gente em direções diferentes, ele continuou, a voz pingando falsa magnanimidade. Caminhos divergem, pessoas mudam, e enquanto o meu caminho foi talvez um pouco mais íngreme, um pouco mais difícil, eu não trocaria a batalha por nada. Isso constrói caráter, ensina o que é realmente importante. Ele estava tecendo uma teia, e ela estava no centro. Cada palavra era desenhada para diminuí-la, para enquadrar a felicidade atual dela como superficial e não merecida. Ele estava jogando com o clichê clássico da interesseira, uma narrativa tão velha quanto o tempo e igualmente eficaz.
Ele sabia que numa sala cheia de pessoas que passaram a última década subindo escadas corporativas e pagando financiamentos, a história de luta dele seria muito mais identificável do que a história dela de casar com um bilionário. Uma mulher perto delas, alguém que Maya vagamente lembrava como uma líder de torcida chamada Tiffany, sussurrou para a amiga alto o suficiente para ser ouvida. Nossa! Eu sempre me perguntei o que aconteceu com eles, ele parecia tão arrasado. O estômago de Maya revirou. Estava funcionando. Ele estava lançando o feitiço dele, e todos estavam caindo. Mas sabe, Mark disse, se inclinando para o microfone, a voz baixando para um tom confidencial, quase confessional. Eu me preocupo com ela às vezes. Me preocupo mesmo. Ele olhou diretamente para Maya agora, os olhos cheios de uma preocupação teatral que fez a pele dela se arrepiar. Quando você recebe tudo de mão beijada, você pode perder o contato com a realidade. Pode esquecer quem você é, de onde veio, pode esquecer as pessoas que estavam lá por você quando você não tinha nada. Essa era a primeira pedra de verdade. Não era uma acusação direta, mas uma expressão de preocupação. Era uma peça magistral de manipulação, enquadrando a crueldade dele como bondade. Ele não estava atacando ela, estava preocupado com ela. Ele era o cara bom, o ex-marido carinhoso que só queria o melhor para ela. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todo mundo estava olhando para ela, esperando a reação. Uma lágrima, uma negação, uma explosão de raiva. Qualquer resposta emocional seria uma vitória para ele. Prova de que as palavras dele tinham acertado o alvo. Maya respirou fundo, devagar e deliberadamente. Lembrou das palavras de Rowan. Ele vai tentar invalidar tudo que você construiu. Lembrou da própria promessa. Não vou deixar ele me ver sangrar. Ela ergueu o queixo levemente. Não desviou o olhar de Mark e fez algo que ele não esperava. Ela sorriu. Não era um sorriso grande, nem feliz. Era pequeno, sereno e completamente ilegível. Era o sorriso de uma mulher que sabia de um segredo que ele não conseguia compreender. A falta de reação pareceu desestabilizá-lo. Ele esperava uma rachadura na compostura dela, um sinal de fraqueza que pudesse explorar. Não viu nenhum. Ele vacilou por um momento, o charme caipira evaporando, revelando a animosidade crua por baixo. Ele se recuperou rapidamente, terminando o brinde com uma floreada. Então, um brinde para a turma de 2014, ao trabalho duro, ao sucesso de verdade, e a nunca esquecer quem você é. Uma salva de palmas hesitante quebrou a tensão, mas era relutante. Mark tinha forçado um pouco a mão. O ataque tinha sido pessoal demais, direto demais. Ele tinha deixado as pessoas desconfortáveis. Mas o estrago estava feito, a primeira pedra tinha sido lançada, e Maya sabia que era só uma questão de tempo até o resto da multidão se sentir encorajado a pegar as deles. O brinde de Mark mudou a atmosfera da sala. Era como se ele tivesse puxado um fio que começou a desfiar o tecido social educado da noite. O ar, que antes estava cheio de reminiscências alegres, agora estava carregado com o zumbido elétrico da fofoca. Maya se sentia como um espécime debaixo de um vidro, objeto de 100 conversas silenciosas. Os sussurros estavam em todo lugar, discretos mas palpáveis. Ela conseguia ver nos olhares rápidos de soslaio, nas cabeças inclinadas juntas em aglomerações conspiratórias, nos silêncios súbitos que caíam quando ela passava por um grupo. Jess, ferozmente leal, tentou fazer interferência. Não dá ouvido para eles, May. São abutres. Se alimentam disso. Mas os julgamentos eram impossíveis de ignorar. Eram sutis, entregues não em acusações abertas, mas na formulação cuidadosa de perguntas. Maya, que bom te ver. Era Bethany Wells, uma mulher que tinha atingido o auge no colégio como a rainha das abelhas, e agora parecia desesperada para se agarrar a qualquer aparência de relevância social. O sorriso era largo, mas os olhos eram afiados e investigativos. A gente ficou tão surpreso de saber de você e do Mark. Vocês pareciam tão perfeitos. E aí, uau, Rowan Ashford. Deve ter sido um turbilhão. A implicação era clara. Como alguém como você conseguiu alguém como ele tão rápido? Tem sido 4 anos maravilhosos, Maya respondeu uniformemente, recusando elaborar. A brevidade era um escudo, mas Bethany viu como um desafio. Imagino. Eu vi sua foto na Chicago Monthly no inverno passado daquele jantar beneficente do hospital. A Fundação Ashford, né? Deve ser incrível fazer parte disso. Tão diferente de, sabe, vendas de bolo e reuniões de pais e mestres. A risada de Bethany era quebradiça. Era uma tática clássica de garota má,
fingir admiração, enquanto simultaneamente destacava as diferenças percebidas para criar uma sensação de alteridade. Ela estava lembrando todo mundo que Maya não pertencia mais ao mundo deles. Antes que Maya pudesse responder, Scott Peterson, um dos antigos companheiros de futebol de Mark, se aproximou com ar presunçoso, uma cerveja na mão e um olhar de superioridade no rosto. Vale ou Ashford? Sei lá. O Mark estava contando pra gente sobre os velhos tempos. Cara, a gente era duro naquela época, mas a gente se divertia, né? Nada supera ganhar seu primeiro salário de verdade, sabe? Ele deu um tapa em Mark, que convenientemente tinha reaparecido por perto. Esse cara é um assassino no tribunal. Construiu a firma do zero. Você deve ter muito orgulho dele. A pergunta era uma cutucada deliberada desenhada para forçá-la numa posição desconfortável. Se concordasse, validava Mark. Se discordasse, parecia amarga. A ambição de Mark sempre foi uma das qualidades definidoras dele, ela disse. A voz uma superfície cuidadosamente polida. Era a verdade, mas desprovida de qualquer calor. Mark passou o braço pelos ombros de Scott, fazendo o papel do líder magnânimo. Ah, isso é história antiga, Scott. Todos nós seguimos para coisas maiores e melhores. Ele olhou para Maya. Alguns de nós só tiveram que subir uma escada mais alta para chegar lá. Os sussurros ficaram mais altos, os julgamentos mais pronunciados. Cada interação era um pequeno corte de papel, insignificante sozinho, mas coletivamente estavam começando a sangrar a determinação dela. Mark tinha envenenado o poço com sucesso. Ele tinha enquadrado a narrativa, e agora os aliados dele estavam reforçando. Eles o viam como o homem que se fez sozinho, o cara identificável do passado compartilhado deles. Viam ela como uma outsider que tinha trocado o bilhete por uma vida fácil. A parte mais dolorosa era o silêncio dos que deveriam saber mais. Pessoas que ela tinha considerado amigas. Pessoas que tinham ido ao primeiro apartamento dela e de Mark, que tinham visto ela trabalhando em 2 empregos para sustentar eles enquanto ele estava na faculdade de Direito. Agora ficavam paradas, os rostos desviados, sem querer desafiar a versão de Mark dos eventos. O silêncio deles era uma forma de cumplicidade, um endosso silencioso da crueldade dele. Alimentava o medo mais profundo dela, que Mark estivera certo o tempo todo. Que ela era esquecível, insignificante, as contribuições dela facilmente apagadas da história. Ela se retirou para uma pequena mesa vazia no canto, precisando de um momento para respirar. O salão parecia estar se fechando sobre ela, a música alegre, um contraponto zombeteiro ao turbilhão no peito. Ela observou Mark trabalhar a sala, rindo, apertando mãos, aceitando tapas nas costas. Ele brilhava com a confiança do vencedor. Ele não estava só envergonhando ela, estava mobilizando apoio, solidificando seu status social às custas dela. Esse era o motivo oculto dele, ela percebeu. Não era só sobre machucá-la, era sobre poder. No pequeno mundo compartilhado de ex-alunos do colégio Northgate, ele estava restabelecendo a dominância dele. Estava acertando uma conta que não tinha nada a ver com o casamento deles, e tudo a ver com o ego frágil dele, que tinha sido ferido por ela ter casado com um homem muito mais bem-sucedido do que ele jamais poderia esperar ser. Uma figura se aproximou da mesa dela, e ela se preparou para outro ataque, mas era David Shen, o desenvolvedor de tecnologia quieto de antes. Ele segurava 2 garrafas de água, oferecendo uma para ela. Pensei que você podia precisar disso, ele disse, os olhos gentis. Ele está sendo um idiota de marca maior. Lágrimas picaram os olhos de Maya, uma pontada aguda e súbita de gratidão. Obrigada, David. Eu lembro como você me ajudava com o dever de cálculo na biblioteca, mesmo quando estava sobrecarregado com as suas próprias coisas, ele disse sentando. E eu lembro de você me emprestando 20 pratas para um ingresso de show quando meu pai tinha cortado minha mesada. Você sempre foi uma das pessoas boas, May. O simples ato de decência dele foi uma tábua de salvação num mar de julgamento. Era um lembrete de que nem todo mundo tinha comprado as mentiras de Mark. Ele está contando para todo mundo que eu sou uma espécie de mulher mantida, ela disse, a voz tremendo levemente. David bufou. Qualquer um que acredita nisso é idiota. Mark sempre foi um especialista em parecer bem fazendo outras pessoas parecerem mal. Algumas coisas nunca mudam. A conversa tranquila deles foi uma breve trégua, mas foi interrompida pelo estrondo da voz de Mark mais uma vez. Ele estava de volta no palco, uma bebida fresca na mão. Tá bom, pessoal, se acalmem, ele chamou.
Alguns de nós estávamos conversando, e a gente pensou que seria divertido compartilhar algumas histórias de onde eles estão agora. Mas vamos deixar interessante. Vamos falar sobre nosso maior fracasso no caminho para o sucesso, porque é aí que o aprendizado real acontece, certo? Os olhos dele encontraram Maya do outro lado da sala, e um sorriso lento e cruel se espalhou pelo rosto dele. Ele estava elevando as apostas, se preparando para desferir o golpe fatal. Ele ia transformar a vida dela num conto de advertência. O novo jogo de Mark era um golpe de mestre de guerra psicológica. Ao enquadrar como uma discussão sobre fracasso, ele deu a si mesmo licença para ser brutalmente pessoal, sob o disfarce de reflexão honesta. Ele começou com uma história autodepreciativa sobre seu primeiro empreendimento fracassado. Um negócio de cortar grama no colégio que encantou a multidão e cimentou a imagem dele como um cara identificável e humilde. Depois passou o microfone para alguns amigos que compartilharam anedotas sanitizadas sobre investimentos ruins ou tropeços na carreira, todos com finais arrumados e felizes. Era tudo um preâmbulo cuidadosamente construído, um aquecimento para o evento principal. Maya observava, o pavor crescendo a cada orador. Ela sabia que o microfone estava se movendo com propósito, uma arma sendo passada de mão em mão até chegar ao alvo pretendido. A sala era uma panela de pressão, e ela estava no centro. Finalmente, Mark retomou o palco. Isso foi ótimo, pessoal, uma verdadeira lição de resiliência. Ele pausou, a expressão mudando para uma de profunda e dolorosa contemplação. Mas me faz pensar num tipo diferente de fracasso. Não um fracasso de negócios, mas um pessoal. Ele olhou pela multidão, o olhar passando por Maya como se estivesse apenas falando para a sala em geral. Mas o foco da energia dele era inconfundível. Você pode ter todo o sucesso do mundo, mas não significa muito se você perder a si mesma no caminho. Eu conheci alguém uma vez que tinha tanto potencial, tanta luz. Ela era uma artista, brilhante. Ela poderia ter feito qualquer coisa. A respiração de Maya travou. Ele estava falando dela. Estava falando das pinturas que ela costumava criar, da paixão que ela derramava em telas no pequeno apartamento-estúdio que eles um dia compartilharam. A paixão que ele primeiro encorajou, depois lentamente, metodicamente extinguiu com suas críticas e indiferença. Mas ela ficou com medo. Mark continuou, a voz ressoando com pena. Ela deixou o medo de fracassar paralisá-la. Ela desistiu dos sonhos dela. Escolheu o caminho fácil, uma vida confortável, uma casa bonita. Mas a que custo? O que acontece quando você troca sua alma por segurança? As palavras a atingiram com a força de um golpe físico. Era a narrativa exata que ele tinha usado para controlá-la por anos. Ele a convenceu de que a arte dela era um hobby infantil, que as ambições dela eram irrealistas, e que o único valor real dela estava em apoiar ele. Agora ele estava apresentando essa realidade distorcida como uma história trágica de autoria dela mesma. Estava apagando o papel dele como arquiteto da insegurança dela e se reposicionando como a testemunha enlutada da queda dela. Estava desfiando ela fio por fio na frente de todos que eles conheciam. E a parte mais triste, ele disse, a voz baixando quase para um sussurro, é que eu não acho que ela nem percebe o que perdeu. Ela está vivendo numa bela gaiola dourada, mas esqueceu como voar. Ele finalmente virou o olhar diretamente para ela, os olhos cheios de uma mistura gelante de pena e desprezo. Eu olho para ela agora, e tudo que eu vejo é um fantasma da menina que eu conheci. E isso, meus amigos, é uma tragédia. Silêncio. Denso, sufocante silêncio. Ele tinha conseguido. Tinha pintado ela como uma casca oca, um fracasso não de carreira, mas de caráter. Uma mulher que tinha vendido a própria essência por uma vida de luxo. Era um retrato perfeito e condenatório, e nos rostos chocados e piedosos dos colegas dela, ela podia ver que eles acreditavam nele. As paredes cuidadosamente construídas da compostura dela começaram a desmoronar. O vestido safira parecia uma fantasia. A confiança dela, uma máscara frágil. Por baixo, ela era aquela garota de 24 anos de novo, a que olhava no espelho e via apenas o que Mark dizia que estava lá. Não o suficiente. Nunca o suficiente. A sala começou a girar, os rostos se borrando num caleidoscópio de julgamento. Os sussurros não eram mais sussurros, eram um rugido nos ouvidos dela. Interesseira, fracassada, vazia, fantasma. Jazz agarrou a mão dela, os nós dos dedos brancos. Maya, respira. Ele está mentindo. É tudo mentira. Mas as mentiras eram tão potentes porque eram construídas ao redor de um núcleo dos próprios medos enterrados dela. Será que ela tinha escolhido o caminho fácil?
A vida dela com Rowan, por mais maravilhosa e amorosa que fosse, era uma bela distração do próprio potencial abandonado? O veneno de Mark estava funcionando porque estava ativando um veneno que ela carregava dentro de si mesma há anos. Ele tinha ganhado, tinha despido ela, exposto às inseguranças mais profundas dela e invalidado toda a existência dela em menos de 5 minutos. Ele desceu do palco, sem olhar para ela, o trabalho completo. Foi imediatamente cercado por amigos solidários oferecendo tapinhas de consolo no ombro, as expressões deles confirmando que o viam como a parte nobre ferida. Maya sentiu uma necessidade desesperada de fugir, de correr da sala, dos olhares piedosos, do peso sufocante da narrativa de Mark. Ela deu meio passo em direção à saída, a visão afunilando, e então as grandes portas do salão no fundo da sala se abriram. Um homem entrou. Ele não era barulhento ou ostentoso, mas a presença dele pareceu sugar o próprio ar da sala. Ele era alto e impecavelmente vestido, mas era a aura de autoridade quieta e inabalável que comandava a atenção instantânea. Ele ficou parado por um momento, os olhos cor de uísque varrendo a multidão com uma inteligência calma e perspicaz. Ele não estava procurando ninguém em particular, mas todo o ecossistema social da sala pareceu mudar e se recalibrar ao redor dele. Os sussurros começaram de novo, mas dessa vez eram diferentes. Não estavam cheios de fofoca e julgamento, mas de admiração e descrença. Aquele é... Meu Deus, é sim, é Rowan Ashford. Ele a viu. Do outro lado da sala lotada, os olhos dele encontraram os dela. O barulho, o julgamento, o peso esmagador das palavras de Mark, tudo pareceu se esvair para o segundo plano. Ele não sorriu, não precisava. O olhar dele era uma tábua de salvação, uma promessa silenciosa. Estou aqui. Ele começou a caminhar em direção a ela, o passo tranquilo e deliberado. A multidão se abriu para ele como o mar vermelho. Mark, no meio do círculo de simpatizantes, se virou para ver o que tinha causado a comoção. O rosto dele, corado de vitória momentos antes, ficou flácido. A cor drenou, deixando para trás uma palidez pastosa e chocada. O caçador acabara de perceber que um predador muito maior e mais perigoso tinha entrado no território dele. A entrada de Rowan não foi uma chegada, foi um evento. Ele se moveu pelo salão com uma economia de movimento que falava de um homem completamente confortável na própria pele. Um homem para quem salas como essa não eram um palco para performance, mas simplesmente um espaço a ser ocupado. O olhar coletivo dos ex-alunos do Colégio Northgate o seguiu, uma onda de admiração silenciosa e reavaliação frenética, se espalhando pela multidão. Esse não era apenas um homem bem-sucedido. Era um escalão diferente de existência. Um nome que eles liam no Wall Street Journal, não no jornal local. Mark e seu séquito estavam congelados no meio da frase, a bolha de autocongratulação instantaneamente estourada. O rosto de Mark era uma tela de emoções conflitantes, descrença, fúria e uma consciência súbita e clara do próprio status provinciano. Ele, que tinha acabado de passar a última hora meticulosamente construindo sua imagem como o rei autodidata do pequeno lago deles, estava agora cara a cara com um oceano. Rowan nem olhou na direção de Mark. O foco dele estava inteiramente em Maya. Quando se aproximou, ele viu o tremor nas mãos dela, o brilho de lágrimas não derramadas nos olhos, o jeito frágil como ela se mantinha de pé. A expressão dele, que tinha sido neutra e observadora, suavizou com uma ternura protetora e profunda que era destinada apenas a ela. Ele a alcançou, e sem uma palavra, pegou a mão dela. Os dedos dele eram quentes e fortes, uma âncora sólida no mar turbulento de pânico dela. Ele ergueu a mão dela aos lábios e pressionou um beijo gentil nos nós dos dedos, um gesto pequeno e íntimo, que era de alguma forma mais poderoso e declaratório naquele espaço público do que qualquer pronunciamento grandioso. Desculpa o atraso, ele disse, a voz baixa e só para os ouvidos dela. O jantar foi interminável. Rowan, ela respirou, o nome dele uma prece de alívio. O que você está fazendo aqui? Você é minha esposa. Ele respondeu simplesmente, como se essa fosse a única explicação necessária no mundo. Ele voltou a atenção para Jess. Jessica, que bom te ver. Você também, Rowan, Jess disse, os olhos arregalados com uma mistura de choque e admiração. Seu timing é impecável. O olhar de Rowan finalmente se desviou de Maya, varrendo a sala. Ele absorveu os rostos atordoados, o silêncio constrangedor.
E então finalmente permitiu que seus olhos pousassem em Mark. Ele não fuzilou com o olhar, não franziu a testa, simplesmente olhou. Era um olhar calmo e avaliativo, do tipo que um geólogo daria a uma pedra comum. Naquele único olhar desdenhoso, ele despiu Mark de toda a bravata e fanfarronice, tornando-o pequeno e insignificante. Mark, recuperando parte da compostura, estufou o peito e deu um passo à frente, forçando uma bravata que claramente não sentia. Ashford, sou Mark Reynolds, ex-marido de Maya. A gente não foi apresentado formalmente. Ele estendeu a mão, uma tentativa desesperada de afirmar alguma forma de igualdade, de provar que pertencia ao mesmo ringue. Rowan olhou para a mão estendida por um longo momento, não com desprezo, mas com um tipo de curiosidade distanciada. Depois, olhou de volta para o rosto de Mark, a expressão ilegível. Ele não fez nenhum movimento para apertar. Uma apresentação não é necessária, Rowan disse, a voz quieta, mas carregando com clareza absoluta na sala silenciosa. Eu sei quem você é. A simples declaração foi devastadora. Implicava uma história, um conhecimento que ia além de um simples nome. A mão que Mark tinha oferecido ficou suspensa no ar por um segundo doloroso, antes de ele constrangidamente deixá-la cair ao lado do corpo. Uma onda de humilhação irritada subiu pelo pescoço dele. Rowan virou o corpo ligeiramente, criando uma barreira sutil, mas inconfundível entre Mark e Maya. Ele tinha tomado controle do espaço e de toda a dinâmica sem levantar a voz ou fazer um único movimento ameaçador. O poder dele não estava no que ele fazia, mas no que não precisava fazer. Eu acredito que você estava entretendo todo mundo com histórias, Rowan disse, os olhos ainda em Mark. Algo sobre fracasso? Mark engoliu em seco. Só alguns velhos amigos compartilhando histórias. Você sabe como é. Não tenho certeza se sei, Rowan respondeu, o tom ainda suave, quase conversacional. Minha esposa é uma das pessoas mais resilientes e corajosas que eu já conheci. A definição dela de sucesso pode diferir da sua. Veja, ela mede não pelo barulho que você faz, mas pela integridade quieta com que você constrói uma vida. Não pelos sonhos que você proclama alto, mas pelos que você quieta e diligentemente realiza. Cada palavra era um corte cirúrgico preciso, desmontando a própria fundação da narrativa que Mark tinha tão cuidadosamente construído. Ele não estava apenas defendendo Maya, estava redefinindo os termos de todo o debate. Maya olhava para ele, o coração inchando com um sentimento tão imenso que ela mal conseguia conter. Ele não tinha entrado batendo, punhos voando, não tinha causado uma cena. Estava defendendo ela com a inteligência dele, a dignidade dele e a crença inabalável nela. Estava mostrando a todos na sala o homem que ele era, e ao fazer isso, estava mostrando a eles a mulher que ele via quando olhava para ela. Os espectadores estavam cativados. Esse era um drama muito mais envolvente do que o monólogo autopiedoso de Mark. Era um confronto quieto e mortal de dois tipos vastamente diferentes de poder. Um era barulhento, inseguro e construído na subjugação dos outros. O outro era quieto, absoluto e enraizado em convicção. Eu acho, Rowan disse, o olhar finalmente liberando Mark e se voltando para o resto da sala. Uma ponta de aço agora subjacente ao tom calmo dele, que o jogo acabou. Ele então olhou de volta para Maya, o rosto suavizando mais uma vez. Vamos tomar um ar? Ele não esperou por uma resposta. Mantendo a mão dela firmemente na dele, começou a guiá-la para longe do epicentro tóxico da sala. A multidão, mais uma vez, se abriu para eles. Eles passaram pelos rostos atordoados, as bocas abertas, a compreensão nascendo nos olhos dos colegas de turma. Quando chegaram às portas, Maya arriscou um último olhar para trás. Mark estava parado sozinho, a antiga plateia tendo sutilmente se dispersado, não querendo ser associada com o lado perdedor. Ele parecia murcho, a vitória barata tendo virado cinzas na boca dele. Pela primeira vez naquela noite, ele parecia exatamente o que era. Um valentão que acabara de ser colocado no lugar dele. O ar fresco da noite era um bálsamo na pele corada de Maya. Rowan a guiou através de um conjunto de portas francesas para um terraço de pedra deserto com vista para o campo de golfe. O gramado bem cuidado, banhado na luz prateada da lua, era uma paisagem de calma ordenada e perfeita. Um mundo inteiro de distância do campo de batalha social lá dentro. Por um longo momento, eles ficaram em silêncio. O som distante da festa, um murmúrio abafado atrás deles.
Maya finalmente soltou uma respiração trêmula, a tensão das últimas horas se liberando do corpo dela em uma onda. Obrigada, ela sussurrou, a voz grossa de emoção. Você não precisava fazer isso. Sim, Rowan disse, virando para encará-la, as mãos dele encontrando as dela e segurando gentilmente. Eu precisava. Eu não vou ficar parado e permitir que alguém fale da minha esposa daquele jeito. Nunca. Ele me fez sentir tão pequena, ela confessou, a vergonha disso ainda grudada nela. Por um minuto ali, eu quase acreditei nele. Quase acreditei que eu era aquela pessoa que ele descreveu. Ele descreveu um fantasma, Rowan disse, a voz firme. Uma ficção que ele criou para acalmar o próprio ego. A mulher que eu vejo é uma consultora de arte brilhante que sozinha intermediou a aquisição de um Monet para um dos colecionadores mais exigentes do mundo. A mulher que eu vejo é uma parceira, minha conselheira mais confiável. A mulher que eu vejo acabou de garantir uma cadeira no conselho da Fundação de Alfabetização Infantil. Um fantasma não conseguiria fazer isso, só uma mulher formidável conseguiria. Ele estava listando as conquistas dela, não como uma defesa, mas como uma declaração de fato. Ele estava segurando um espelho, forçando ela a ver o reflexo que ele via. A verdade que o veneno de Mark tinha tentado obscurecer. Nesse momento, as portas francesas se abriram de novo. Era Mark. O rosto dele era uma máscara trovejante de raiva. A humilhação pública tinha fermentado, e a necessidade de confrontação tinha anulado qualquer senso de autopreservação. Eu preciso falar com você, ele rosnou, apontando o dedo para Maya. A sós. Rowan deu um passo à frente levemente, um escudo sutil, mas impossível. Acho que não. Isso é entre eu e ela, Mark insistiu, a voz subindo. É sobre a nossa história. Você não faz ideia do que a gente passou. Ah, mas eu acho que faço, Rowan disse, a voz baixando para um nível perigosamente quieto. O conversador calmo tinha sumido, substituído por um homem de autoridade fria e dura. Eu sei, por exemplo, sobre a herança que sua esposa recebeu da avó dela. A que pagou sua mensalidade da faculdade de Direito e as taxas do exame da ordem. Uma herança que nunca foi devolvida, nem sequer reconhecida. Suponho que isso foi parte da luta sobre a qual você construiu sua carreira. O queixo de Mark caiu. Ele parecia como se Rowan tivesse dado um tapa nele. Como? Como você sabia disso? Quando eu me apaixonei por Maya, eu fiz questão de entender tudo pelo que ela tinha passado, Rowan disse, os olhos como lascas de gelo. Eu sei sobre a oferta de emprego que ela tinha do Instituto de Arte de Chicago, a que você a convenceu a recusar porque exigiria que ela viajasse, e você precisava dela em casa para digitar suas petições e receber seus sócios para jantar. Você chamou de um sacrifício pelo nosso futuro. Um termo interessante para sabotar a carreira da sua esposa para avançar a sua. Maya olhava para Rowan, atordoada. Ela tinha contado essas coisas para ele, é claro, em confissões quietas e chorosas ao longo dos anos. Mas ouvi-las expostas tão clinicamente, tão factualmente como evidência num caso contra Mark, era de tirar o fôlego. Rowan não tinha apenas escutado a dor dela. Ele tinha catalogado as injustiças. E eu sei, Rowan continuou, a voz implacável, que depois do seu primeiro grande caso, quando você comprou um Porsche para você, você disse a Maya que não tinha sobrado dinheiro suficiente para ela fazer o mestrado para o qual tinha sido aceita, mesmo que a mensalidade fosse menos de 1/4 do preço do seu carro. Mark estava pálido, tropeçando um passo para trás. Isso não é. Era mais complicado do que isso. Era? Ou era simplesmente que o seu sucesso exigia o fracasso dela? Que para você se sentir grande, ela tinha que ser mantida pequena? Rowan deu um passo mais perto, e pela primeira vez, Mark pareceu genuinamente assustado. Você não só se divorciou dela, Sr. Reynolds. Você tentou sistematicamente desmontá-la. A confiança dela, a ambição dela, o senso de valor próprio dela. Você fala de uma gaiola dourada, mas a única gaiola em que Maya esteve foi a que você construiu para ela, tijolo por tijolo, com seus insultos, sua condescendência e seu egoísmo monumental. A verdade entregue no monotão frio e preciso de Rowan era mais condenatória do que qualquer grito raivoso. Sugou todo o oxigênio do terraço. Mark estava exposto, não como um ex-marido injustiçado, mas como um manipulador mesquinho e emocional. Os motivos ocultos dele não eram mais ocultos. Estavam expostos para todos verem. Nunca foi sobre amor ou história. Foi sobre ciúme. O ciúme profissional de um homem que ressentia o potencial da esposa e a amargura pessoal de um homem que não suportava vê-la feliz e próspera com outro. Então, você está correto,
Rowan concluiu, a voz suavizando ligeiramente enquanto voltava o olhar para Maya. Isso é sobre a sua história. E eu estou aqui para garantir que essa história não tenha mais o poder de machucá-la. Ele então olhou de volta para Mark, a expressão de finalidade e dispensa. Você é uma nota de rodapé na história da minha esposa, Sr. Reynolds. Eu sugiro que aprenda a aceitar isso. Com isso, Rowan pegou a mão de Maya, virou as costas para o homem boquiaberto e derrotado, e a guiou para longe do terraço, deixando Mark sozinho com os destroços das próprias mentiras. Não foi uma vitória barulhenta, mas uma quieta, uma defesa silenciosa que rugiu como um leão. Quando Rowan e Maya voltaram para o salão de festas, a atmosfera estava elétrica. O confronto no terraço não tinha sido visto, mas a mudança de poder que ocorreu quando Rowan chegou ainda era palpável. Mark entrou cambaleando um momento depois, o rosto cinzento, a bravata completamente evaporada. Ele parecia um balão esvaziado, e a visão da derrota dele era uma verdade mais potente do que qualquer fofoca. Ele evitou o olhar de todos, fazendo uma linha reta para o bar, onde virou um copo de uísque de uma vez. O feitiço estava quebrado. A narrativa que Mark tinha tecido tão cuidadosamente tinha sido rasgada em pedaços. Pessoas que tinham sido rápidas em oferecer simpatia a ele e juntar-se no julgamento de Maya agora pareciam incertas, as lealdades mudando diante de uma nova realidade inegável. Elas começaram a olhar para Maya diferente, não com pena, mas com um respeito nascente. Estavam vendo ela não através da lente contaminada de Mark, mas como a mulher que estava ao lado de Rowan Ashford, igual a ele em graça e força quieta. Jazz e David Chen correram até eles, os rostos radiantes. Isso foi, Jazz disse, procurando a palavra certa, bíblico. Eu queria ver alguém colocar ele no lugar há 10 anos. David só balançou a cabeça em admiração. Ele nem levantou a voz. Mas o verdadeiro acerto de contas ainda estava por vir. E não viria de Rowan, viria da própria Maya. Fortalecida pela defesa inabalável de Rowan, sentindo o chão sólido debaixo dos pés pela primeira vez a noite toda, ela sentiu uma mudança profunda dentro de si. O medo tinha sumido, substituído por uma raiva fria e clara. Uma raiva não apenas de Mark, mas de si mesma, por sempre deixá-lo convencê-la de que ela era menos do que era. Ela viu Bethany Wells e Scott Peterson, dois dos apoiadores mais vocais de Mark, amontoados perto da mesa de aperitivos, lançando olhares nervosos na direção dela. A Maya antiga teria ignorado eles, teria se contentado com a vitória privada. A Maya nova, a mulher que Rowan via, caminhou diretamente até eles. Eles ficaram em silêncio quando ela se aproximou, o desconforto deles óbvio. Bethany, Maya começou, a voz calma e firme. Você mencionou mais cedo como minha vida deve ser diferente agora. Você está certa. Por exemplo, meu marido não vê meus sonhos como uma ameaça aos dele. Ele não me diz que minhas paixões são hobbies tolos. Ele celebra meu sucesso, em vez de tentar sabotar. Essa é a diferença principal, não o dinheiro. O rosto de Bethany corou de um vermelho escuro e manchado. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Maya então se virou para Scott. E Scott, você disse que tinha orgulho do Mark por construir a firma dele do zero. Você deveria saber que o capital inicial para aquela firma veio da herança da minha avó, um investimento que eu fiz nele porque eu acreditava nele. Um investimento que ele convenientemente esquece de mencionar quando está contando a história heróica de origem dele. Scott olhou para o chão, para o teto, para qualquer lugar menos para Maya. A verdade das palavras dela, entregue sem malícia, mas com convicção inabalável, tinha o toque inegável de autenticidade. Ela não tinha terminado. A voz dela subiu ligeiramente, não num grito, mas o suficiente para chamar a atenção dos que estavam por perto. Por anos, eu deixei Mark me definir. Deixei a voz dele se tornar a única voz que eu conseguia ouvir na minha cabeça. Ele me disse que eu era fraca, então eu me senti fraca. Ele me disse que eu não era nada sem ele, e eu acreditei. Ela olhou pelo salão para Mark, que estava observando a cena se desenrolar, preso e impotente. Mas ele estava errado. As palavras eram simples, mas ressoaram com a força de uma revelação. Era a declaração de independência dela, falada não apenas para a sala, mas para o fantasma da garota que ela costumava ser. Minha vida não começou quando eu conheci Rowan Ashford, começou quando eu deixei Mark Reynolds. Tudo que eu tenho, porque finalmente comecei a acreditar em mim mesma. O amor e o apoio de um homem bom foi o vento a favor da sorte, mas eu fui a que aprendeu a voar de novo. O discurso dela foi recebido com um silêncio atordoado.
Ela não tinha apenas se defendido, tinha reivindicado a própria história. Tinha pego a narrativa feia e distorcida que Mark criou e colocado fogo. No lugar, tinha oferecido a eles a verdade, e era muito mais envolvente. O acerto de contas foi quieto, mas absoluto. Estava nos rostos envergonhados daqueles que tinham sido tão rápidos em julgá-la. Estava no respeito recém-descoberto nos olhos dos velhos colegas. Estava no jeito como Bethany não conseguia encontrar o olhar dela. E Scott, de repente, achou os sapatos dele fascinantes. E então, um som quebrou o silêncio. Aplausos. Começou com Jess e David, mas se espalhou. Sarah Bell, a florista, começou a bater palmas. Alguns outros se juntaram. Não era uma ovação estrondosa, mas uma onda de apoio, um reconhecimento da coragem dela. Rowan tinha ficado para trás, permitindo que ela tivesse o momento dela. Agora ele veio ao lado dela, os olhos brilhando de orgulho. Ele pegou a mão dela e apertou. Maya Vale Ashford olhou ao redor da sala para os rostos das pessoas com quem tinha crescido. Ela não era mais um fantasma ali, era real, era inteira, e estava finalmente livre. O reencontro não era mais uma cova de leões, era apenas uma sala cheia de pessoas, e ela não tinha mais medo. A história de Maya é um lembrete poderoso de que nosso passado não precisa definir nosso futuro. Mostra que a força verdadeira não é sobre nunca cair, é sobre ter a coragem de se levantar e reivindicar a própria narrativa. Ela contra-atacou as mentiras, não com raiva, mas com a dignidade quieta da verdade, provando que a voz mais poderosa que você pode ter é a sua própria. A jornada dela de uma gaiola dourada para uma vida de liberdade autêntica é uma inspiração para qualquer um que já se sentiu pequeno. Agora me conta, você conhece alguém que precisa ouvir essa história? Alguém que está deixando o passado definir quem ela é? Compartilha esse vídeo com essa pessoa. E se essa história de traição, redenção e o poder incrível do valor próprio ressoou com você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias que tocam a alma assim. Nos vemos no próximo vídeo. He laughed in her face when she asked for help with the moving costs, tossing a wrinkled prenup at her trembling hands. Carson thought trading his loyal, quiet wife for a 20-some Instagram model was the ultimate power move. He spent months bragging to his country club friends about his upgrade, flashing Tiffany's ring and mocking his ex-wife's frugality. He thought he had won. He thought he broke her. What Carson didn't know was that the plain woman he just discarded was the secret arranged granddaughter of the country's most reclusive tycoon. He didn't know he just unchained a queen. This is the story of how a billion-dollar secret destroyed a narcissist's ego. The clinking of silverware against fine china at Leisure Done usually sounded like music to Carson Walsh's ears. It was the sound of money, of status, of belonging to the upper echelon of Manhattan's elite. Or, at least the echelon Carson desperately pretended to belong to. Tonight, however, the sound was punctuated by the stifled sobs of his wife of 6 years, Malene. "Please, Carson," Malene whispered, her hands gripping the edge of the white tablecloth. She looked small, her brown cardigan frayed at the cuffs, a stark contrast to the glittering Cleonelle around them. "I don't have anywhere to go. My mother is sick. If you kick me out of the townhouse now, we'll be on the street." Carson took a slow sip of his Pen Noir, savoring the vintage before setting the glass down with a sharp clack. He adjusted his silk tie, looking at her with an expression not of pity but of mild annoyance. "Malene, darling, don't be dramatic." Carson sighed loud enough for the neighboring table to hear. "We discussed this. The prenup was ironclad. You brought nothing into this marriage, and legally you leave with nothing. It's simply business. I supported you for 5 years while you built the firm." Malene's voice cracked, rising slightly. "I worked 2 jobs. I paid off your student loans." Carson's eyes narrowed. He leaned in his handsome face, twisting into a sneer. "And I provided you with a lifestyle you could never dream of. But let's be honest, Maddie. You were a placeholder. You're beige. You don't fit my brand anymore." He pulled out his phone and swiped the screen, thrusting it toward her. On the screen was a photo of a woman who looked like she had been manufactured in a lab blonde extensions, porcelain veneers, and a body that defied gravity. "This is Tiffany," Carson said,
a cruel pride swelling in his chest. She's 23. She has 2 million followers. When I walk into a room with Tiffany, people stop and stare. When I walk in with you, they ask if you're my assistant. Malene stared at the photo, the humiliation burning her cheeks. You're leaving me for an influencer. I'm leaving you for an asset, Carson corrected, signaling the waiter for the check. Tiffany understands the game. She's vibrant. You're just exhausting. I need a wife who matches my trajectory. He threw a black American Express card on the tray. I've packed your things. They are in boxes in the lobby of the building. The doorman has instructions not to let you up. I'd suggest you go collect them before it rains. Malene felt the air leave her lungs. You packed my things, but goodbye, Maddie. Carson stood up, buttoning his blazer. He didn't look back. He walked out of the restaurant with the strut of a man who believed he was untouchable, leaving his wife shattering into pieces among the dinner crowd. Outside, the rain had already started. Malene stood on the sidewalk of the Upper East Side, surrounded by 3 soggy cardboard boxes containing 6 years of her life. She had $40 in her bank account. Her mother was in a state-run care facility in Queens that they could barely afford. As she struggled to lift a wet box, a sleek silver Porsche screeched to a halt at the curb. The window rolled down. It was Carson. For a second, Malene thought he had come back to offer her a ride, a hotel room, anything. Hey! Carson shouted over the rain. I think you have my dry cleaning receipt in your purse. Leave it on top of the trash can. He laughed. The engine roared and the Porsche sped off, splashing muddy water all over Malene's only winter coat. Malene didn't cry. The shock was too deep. She just stood there shivering as the world of wealth and privilege sped away from her. She didn't know it yet, but that mud on her coat was the baptism of her new life. Carson Walsh had just made the biggest mistake in the history of New York finance. 6 months had passed since the night at Liardon. To say life was hard would be an understatement. Malene now going by her maiden name, Malene's son. James was living in a basement apartment in Queens that smelled perpetually of damp, clear's throat drywall, and boiled cabbage. She worked 2 jobs. By day, she was an archivist at a dusty, underfunded city library. By night, she scrubbed floors at an office building, ironically just 3 blocks from Carson's flashy marketing firm. She kept her head down. She wore gray, shapeless clothes. She was invisible. Every penny she earned went to the Shady Acres nursing home. Her mother, Margaret, was fading fast. Dementia was a cruel thief, stealing memories day by day. One Tuesday evening, Malene sat by her mother's bedside, spooning watered-down soup into the older woman's mouth. "Did Arthur call?" Margaret asked suddenly, her eyes clearing for a brief lucid moment. Malene paused. "Mom, we've talked about this. There is no Arthur. It's just us. It's always been just us. He was so angry when I left," Margaret whispered, gripping Malene's wrist with surprising strength. "I didn't want his blood money, Maddie. I wanted love. I chose your father. Arthur never forgave me." "I know, Mom." Malene soothed her, assuming this was another delusion. Her mother often spoke of a rich father who disowned her, but Malene assumed it was a coping mechanism for their poverty. Rest now. Malene's phone buzzed. It was a notification from Instagram. Against her better judgment, she had kept tabs on Carson. The photo on the screen made her stomach churn. It was Carson and Tiffany on a yacht in the Mediterranean. Tiffany was wearing a bikini that cost more than Malene's car. The caption read, "Power couple upgrade. Living my best life. So glad I trimmed the dead weight." The comments were filled with siphons praising Carson for trading up. Malene felt a tear slide down her cheek. "I'm dead." "Wait," she whispered to the empty room. Just then, the door to the hospital room opened. Malene quickly wiped her eyes, expecting a nurse. Instead, a man stood there. He was tall, wearing a charcoal 3-piece suit that screamed bespoke tailoring.
He had silver hair, cold blue eyes, and carried a leather briefcase that looked older than Malene. He looked like a shark in human clothing. "Malene St. James?" the man asked. His voice was a deep baritone that commanded attention. "Yes." Malene stood up, protective of her mother. "Who are you?" "Visiting hours are over." "My name is Benedict Joyce," the man said, stepping into the room and closing the door behind him. "I am the senior partner at Joyce Sterling and Holloway." Malene froze. Everyone knew that firm. They didn't handle parking tickets. They handled Emerald. "I don't have any money for a lawyer," Malene said, her voice shaking. "If this is about my ex-husband's credit cards, my name isn't on them anymore." Benedict Joyce allowed a small, almost imperceptible smile to touch his lips. "This has nothing to do with Mr. Walsh, and I am not here to take your money, Miss St. James. I am here to discuss your grandfather." "My grandfather died before I was born," Malene said confusedly. "He was a mechanic in Ohio." "That was your paternal grandfather," Benedict corrected. He walked over to the bed and looked down at Margaret with a strange expression, something like respect. "I am speaking of your mother's father." Benedict turned to Malene. "Your mother Margaret is the only child of Arthur Penhaligon." The name hit Malene like a physical blow. Arthur Penhaligon, the Steel King, the man who owned half the shipping lines in the Atlantic. The man whose real estate portfolio made Donald Trump look like a landlord of a duplex. He was a myth, a ghost, a billionaire recluse known for his ruthlessness. "That's impossible," Malene stammered. "My mother, she was a teacher. We lived in a 2-bedroom rental." "Because she ran away," Benedict said softly. 40 years ago, she fell in love with a mechanic. Arthur forbade the match. He gave her a choice. The fortune or the man. She chose the man. She walked out of the Penhaligon estate and never took a dime. Arthur struck her from the records. Malene looked at her mother, sleeping freely in the hospital bed. The woman who clipped coupons and wore second-hand clothes was an AYS. "Why are you here now?" Malene asked, her heart racing. "Because Arthur Penhaligon died 3 days ago," Benedict said. "And despite their estrangement, he never changed his final will. He was a stubborn man, but he believed in bloodlines above all else." Benedict opened his briefcase and pulled out a thick cream-colored envelope sealed with red wax. "You need to come with me, Malene, to the reading." "I can't leave my mom," she protested. "Miss St. James," Benedict said, his voice dropping an octave. "If you come with me, you can buy this hospital and turn it into your personal guest house by tomorrow morning. Your mother will have the best care in the world." Malene looked at the Instagram photo of Carson on her phone, the man who called her dead weight. Then she looked at the lawyer. "Okay," she whispered. "I'll go." The car ride was silent. Benedict Joyce drove a Bentley that glided over the potholes of Queens, as if they didn't exist. They drove out of the city, heading north toward the Hudson Valley. After 2 hours, they arrived at iron gates that were at least 30 feet high. The sign simply said, Blackwood Manor. "I thought we were going to an office," Malene asked, clutching her purse. "Arthur didn't trust offices," Benedict replied. "He conducted business from his study." The driveway was 3 miles long. When the house finally came into view, Malene gasped. It wasn't a house. It was a castle. Stone turrets, sprawling gardens, fountains that looked like they belonged in Versailles. They entered the grand foyer. It was cold, filled with marble statues and portraits of stern-looking ancestors. "We are waiting for one other person," Benedict said, checking his watch. "The executive of the charitable trust." A moment later, a side door opened, and a short, balding man in a cheap suit skewered in. He looked nervous. This was Mr. Finkel, the accountant. Benedict sat Malene down at a mahogany table that was long enough to seat 50 people. He stood at the head of the table and broke the wax seal on the envelope, the last will and testament of Arthur James Penhaligon. Benedict began. He read through pages of legal jargon. Small bequests were made to the staff.
Generous amounts, really. Then came the assets. To the Penhaligon Foundation, I leave my collection of 19th century maritime art, Benedict read. Malene waited. She expected maybe $100,000, maybe enough to pay for her mother's care and get a decent apartment. And now, to the residuary estate. Benedict paused. He took off his glasses and looked directly at Malene. The entirety of my holdings, including Penhaligon Shipping, the Helios Tech Group, the real estate portfolios in London, New York, and Tokyo, and the liquid assets held in the Cayman Trust are to be bequeathed to my direct lineage. Benedict took a breath. Since my daughter Margaret is deemed medically incapacitated, the entirety of the estate passes to her next of kin, Malene St. James. The room went silent. What? What does that mean? Malene asked, her voice trembling. What is the residuary estate worth? Mr. Finkel, the accountant, spoke up for the first time. He cleared his throat nervously. As of the market close yesterday after taxes, approximately $42 billion. Malene's ears rang. The room spun. Billion with a B. Yes, Benedict said. You are now the fourth richest woman in North America. Malene laughed. It was a hysterical bubbling sound. This is a joke. Carson put you up to this. Is this a prank show? It is not a joke, Benedict said sternly. He slid a folder across the table. These are the deeds. This is the power of attorney. You own the building your ex-husband works in. You own the bank that holds his mortgage. You own the country club he plays golf at. Malene stopped laughing. Her hand touched the leather folder. She owned the country club. She owned his office. There is, however, one condition, Benedict, Clear's throat said. Malene looked up. There's always a catch. Arthur was a man of image, Benedict explained. He despised weakness. The will stipulates that you cannot liquidate the company or sell the majority shares for a period of 5 years. You must take the seat of chairwoman of the board. You must run the empire. I'm a librarian, Malene cried. I don't know how to run a shipping empire. You will learn, Benedict said, his eyes gleaming. I will teach you. But there is a more immediate condition. To claim the inheritance, you must appear publicly as the heir at the Penhaligon Solstice Gala next month. It is the biggest social event of the year. The press will be there. The sharks will be there. Benedict leaned in, and I took the liberty of checking the guest list. Your ex-husband, Mr. Walsh, has purchased a table. He intends to use the event to launch his new luxury brand with his new wife. A fire ignited in Malene's chest. A cold blue fire that she had never felt before. Carson was going to be there. He was going to show off Tiffany at her grandfather's gala at her house. She remembered the mud on her coat. She remembered him calling her dead weight. Malene St. James sat up straighter. She brushed a stray lock of hair behind her ear. When she looked at Benedict Joyce, the fear was gone from her eyes. Benedict, she said, her voice steady. Yes, Miss St. James. We have a month before the gala. She stood up. I need a wardrobe. I need a haircut. And I need to know everything about hostile takeovers. Benedict Joyce smiled a genuine predatory smile. I think, Miss St. James, this is going to be a very entertaining partnership. The next morning, Malene woke up in a bed the size of her entire former apartment. The sheets were Egyptian cotton with a thread count so high they felt like liquid silk. For a moment she panicked, thinking she had overslept for her shift at the library. Then she saw the ceiling, a hand-painted fresco of cherubs and storm clouds, and remembered she was the heir. Breakfast was served in the solarium. Benedict Joyce was already there reading the Financial Times and sipping an espresso. Beside him sat a woman with cropped platinum hair and glasses that looked like geometric art. Good morning, Chairwoman, Benedict said, not looking up. Eat quickly, we have work to do. This is Dominique. She is here to burn your wardrobe. Malene looked down at her gray sweatpants. Burn. Metaphorically, Dominique said, her French accent sharp.
She circled Meline like a vulture inspecting a carcass. Though looking at that polyester blend perhaps literally would be better. You are hiding, Cherie. You are a turtle in a shell. Today, we break the shell. The next 3 weeks were a blur of agony and education. It wasn't a movie montage. It was boot camp. Meline didn't just get a haircut. She got a new identity. The mousy brown hair that she usually kept in a messy bun was cut into a sharp angled bob and dyed a rich dark chestnut that caught the light. Her skin was scrubbed, polished, and treated until the gray tint of poverty and exhaustion vanished, replaced by a glow that only money could buy. But the physical transformation was the easy part. The mental conditioning was the torture. Benedict moved into the east wing of the estate. Every day from 6 a.m. to midnight, he drilled her. What is the P&L of the Helios Tech division? He would bark at her while she was eating lunch. Profit is up 4%, but R&D spending is bleeding the quarterly projection. Meline recited her eyes, scanning a tablet. Correct. And the shipping strike in Rotterdam. Negotiations are stalled. We need to offer a 2% pension increase, or we lose a week of transit. I authorized the increase this morning. Benedict lowered his coffee cup. He looked at her. Good. You authorized it? I did. Meline said, her voice firmer than it had been a week ago. It costs us $4 million now, but saves us $50 million in delayed contracts. It was the only logical move. Benedict smiled. You are learning to think like Arthur. One evening, deep in the archives of her grandfather's study, Meline found a file that made her blood run cold. She was reviewing the list of companies that owed significant debt to the Penhaligon Estates' private lending arm, Chimera Capital. Her finger stopped on a name halfway down the list, Walsh Creative Group. She pulled the file. Carson had taken out a $3.5 million loan 2 years ago to expand his offices and buy the Porsche. He had leveraged his future earnings against the loan, but looking at the recent reports, Walsh Creative was hemorrhaging money. Clear's throat. He had lost 3 major clients in the last quarter. He was 3 months behind on payments. Meline stared at the numbers. Carson wasn't just living his best life as his Instagram claimed. He was drowning. He was financing his luxury lifestyle on debt that she now owned. Benedict, Meline called out. The lawyer stepped into the study. Yes, this loan. She tapped the paper. Walsh Creative. It's in default technically, isn't it? Benedict glanced at it. Technically, yes. We usually give a grace period of 6 months before we foreclose or seize assets. It's standard procedure. Meline looked up her new haircut, framing a face that was no longer soft. Her eyes were hard. Revoke the grace period, she said. Benedict raised an eyebrow. That is aggressive. If you call in the loan now, he will be insolvent within 48 hours. No, Meline corrected him. I don't want to bankrupt him yet. I want to own him. Convert the debt into equity. Activate the clause that allows Chimera Capital to take a controlling interest in the event of default. Benedict's smile widened. You want to become his boss? I want to become his nightmare, Meline replied. But he can't know it's me. Not yet. Use a shell company. Let him think a mysterious investor is saving him. I want him to feel safe. I want him to feel arrogant again. And then at the gala, I want to crush him. Arthur would have been terrified of you, Benedict murmured, taking the file. Consider it done. Meline turned her chair to face the window. Outside, the sun was setting over her vast estate. She wasn't the woman who cried in the rain anymore. She was the storm. Carson Walsh was sweating. And it wasn't because of the sauna. He sat in the locker room of the exclusive Oak Haven Country Club, a towel draped over his shoulders, staring at his banking app. The numbers were red, violently red. Babe. A voice chirped from his phone, which was on speaker. It was Tiffany. What is it, Tiff? I'm in a meeting. Carson lied, rubbing his temples. I'm at the bridal shop.
I know we're already married, but for the vow renewal in Carbo, I found this dress. It's stunning. It's only $12,000. I put it on the black card, but it declined. You need to call the bank. Carson closed his eyes. The card shouldn't decline. It's probably a fraud alert. Just use your card and I'll transfer you the money. Ah, fine. But hurry up. I have a nail appointment at 4. The line went dead. Carson threw the phone into his locker. He was drowning. The marketing firm was tanking. His clients were leaving for younger, hungrier agencies. And Tiffany. Tiffany was a black hole that consumed cash. He missed Malene. The thought shocked him. Clear his throat. He missed coming home to a clean house, a warm dinner, and a woman who never asked for anything. He missed her salary, small as it was, which covered the groceries and utilities, so he could spend his money on suits. He missed his safety net. Walsh? Carson looked up. It was Grant, one of his golf buddies. Grant worked in hedge funds. Did you hear? Grant asked, tying his shoes. The Penhaligon estate. They finally found the heir. Carson snorted. Old man Arthur died. Who got the billions? Some charity for cats. No. Grant lowered his voice. A granddaughter. Nobody knows her name yet. They're keeping it tighter than the nuclear codes, but rumor has it she's cleaning house. She's ruthless. They're calling her the Iron Rose of Wall Street. She just hostile takeover to shipping rival in Singapore yesterday before breakfast. Carson felt a pang of jealousy. Imagine having that kind of power. Why do you care? Carson asked. Because Grant said, the Solstice Gala is next week. It's the debut. If you can get FaceTime with her, you're made for life. But invites are impossible to get. Carson nodded, feigning disinterest. Later that afternoon, Carson sat in his office looking at a foreclosure warning on his condo. He poured himself a whiskey. He was finished. If he didn't get a cash injection soon, the facade would crumble. Tiffany would leave him the second the money ran out. His friends would laugh at him. His receptionist buzzed in. Mr. Walsh, there is a Mr. Benedict Joyce on line 1. He says he represents Chimera Capital. Carson frowned. Chimera was the firm holding his massive business loan. This was it. They were calling to shut him down. He picked up the phone, his hand trembling. This is Carson. Mr. Walsh, is the presentation ready? Yes. The screen will descend at your command. Malene walked to the window and looked down at the courtyard. She saw Carson's silver Porsche parked in the VIP spot, a spot Benedict had reserved for him to inflate his ego one last time. Clear's throat. He thinks he's coming to sign a deal, Malene whispered. He is, Benedict said, handing her a glass of water. He just doesn't know the terms yet. Malene turned from the window. Her heart was pounding, not with fear, but with adrenaline. She remembered the nights she spent scrubbing floors while Carson spent her money on dinners. She remembered the prenup he threw in her face. She remembered the look in his eyes when he said she was beige. Tonight she was going to paint his world red. Let's go, Malene said. I don't want to keep my business partner waiting. She walked out of the suite, the heels of her shoes clicking against the marble floor like the ticking of a bomb. The great hall of Blackwood Manor did not just display wealth. It breathed it. The ceiling soared 30 ft high, supported by columns of veined Italian marble that had been imported before the First World War. The air was thick with the scent of white lees, beeswax, and a specific heavy silence that only exists in rooms where the net worth of the occupants exceeds the GDP of small nations. Carson Walsh stood near the center of the room, vibrating with a nervous electric energy. He took a sip of the vintage Dom Perrin, the bubbles sharp against his tongue, and surveyed the crowd. He saw senators, tech moguls, and shipping magnates. Being here breathing this air felt like a drug. It confirmed everything he believed about himself, that he belonged at the top. He adjusted his silk bow tie, catching his reflection in a darkened window pane. He looked the part. He felt the part. This architecture is a bit heavy, don't you think?
Carson said loudly to a trio of investors standing nearby. He gestured vaguely at the hand-carved mahogany paneling. If I were advising the estate on a rebrand, I'd suggest a modern overhaul. Glass steel minimalism. Something that screams future, not museum. That's what I tell my clients. You have to evolve or die. The investors' men who owned Clear's throat fleets of tankers and suaves of downtown Tokyo looked at him with polite veiled amusement, but said nothing. Carson took their silence for awe. Beside him, Tiffany shifted her weight from one foot to the other. She was tapping furiously on her phone, her face illuminated by the cold blue light of the screen. "Carson, my feet are literally killing me," she whined, not looking up. And Clear's throat. "The service here is trash. I've been trying to upload a story of the ice sculpture for 10 minutes. It's failing. How can a billionaire not have 5G? "Hush, babe," Carson hissed, flashing a fake blinding smile at a passing socialite. He leaned in close to Tiffany's ear, his grip on her arm tightening slightly. "Do you have any idea who is in this room? We are moments away from the biggest deal of my life. The chairwoman is going to be here any second. Just look pretty, hold your drink, and don't speak unless someone asks you about, I don't know, charity or puppies. Whatever." Tiffany sighed, rolling her eyes. "Just get the deal signed so we can go to Carbo. I need a vacation from your war stress." Suddenly, the hum of conversation in the great hall was severed. The massive crystal chandeliers overhead dimmed, casting the room into a dramatic twilight. A single intense spotlight cut through the darkness, illuminating the top of the grand sweeping staircase. The silence was instant and absolute. Benedict Joyce stepped into the light. He stood at the landing looking less like a lawyer and more like the gatekeeper to the underworld. He waited a beat, letting the anticipation curdle in the air. "Ladies and gentlemen," Benedict's voice boomed, projecting effortlessly to the back of the hall without a microphone. "Distinguished guests, it is my distinct honor to introduce you to the future of this family." Carson nudged Tiffany with his elbow. "Here we go," he whispered, a smirk playing on his lips. "Watch this. I bet she's some ancient spinster who inherited the lot and doesn't know a spreadsheet from a knitting pattern. I'm going to wrap her around my finger in 5 minutes. Benedict continued, his eyes scanning the room below. "Please welcome the new chairwoman of the Penhaligon Trust, the CEO of Helios Tech, and the sole heir to the Arthur Penhaligon estate, Miss Malene St. James." The name hung in the air for a fraction of a second. Carson frowned. St. James. The name scratched at the back of his mind, familiar but out of context, like a song he couldn't quite place. Then a figure stepped into the spotlight. A collective jip, audible and sharp, rippled through the room, Clear's throat. The woman at the top of the stairs was a vision of terrifying elegance. She wore a custom gown of midnight blue velvet that seemed to absorb the light, hugging her frame like a second skin before cascading to the floor. The fabric was dark and rich, a stark contrast to the pale luminosity of her skin. Around her throat sat the Penhaligon star, a necklace of diamonds and sapphires, so heavy and brilliant it looked like she was wearing a constellation. Her hair, once a mousy, messy bun, was now a sleek, sharp bob of dark chestnut that framed a face of porcelain perfection. Her lips were painted a deep, blood-red crimson. She didn't look like a person. She looked like a weapon forged in gold. Carson squinted, tilting his head. The bone structure. The way she held her chin high and defiant. The eyes. "No," Carson whispered. The word fell out of his mouth like a stone. His brain began to misfire, rejecting the visual data. It couldn't be. It was immiscible. The woman he knew wore cardigans from Target. The woman he knew clipped coupons for laundry detergent. The woman he knew was beige. Malene began to descend the stairs. Click. 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 The sound of her heels on the marble was the only sound in the cavernous room. She didn't look at the crowd.
She didn't look at the floor. Her eyes were locked on one specific point in the room. She was looking directly at Carson. Every step she took was a hammer blow to his reality. As she drew closer, the impossible became undeniable. The way she walked, it was the same stride, but stripped of the apology that used to define it. "Carson," Tiffany whispered, tugging on his sleeve. "Why is she staring at us? Do you know her?" Carson couldn't speak. His throat had closed up. The champagne in his stomach turned to acid. Malene reached the bottom of the stairs. The crowd, sensing the kinetic energy between the air and the guest, parted instinctively. They opened a wide lane, creating a path that led straight to Carson Walsh. She walked the gauntlet. She smelled of expensive jasmine, cold ozone, and absolute power. She stopped exactly 2 ft from him, close enough for him to see the gold flecks in her eyes he had looked into for 6 years and never really seen. "Hello, Carson," she said. Her voice was smooth, cool, and utterly devoid of warmth. It was the voice of a judge delivering a verdict. "Maddie." Carson choked out his voice, cracking like a teenager's. "Malene, is that really you?" "You look surprised," Malene said, a small, humorless smile touching her lips. "Did you think I wouldn't make the guest list?" I don't understand," Carson stammered. He looked around wildly as if expecting a camera crew to jump out. "Your mom? The nursing home? The money. You ask me for moving costs. My mother is currently resting in the West Wing," Malene said, her voice sharpening. "She's receiving the best care in the world, which I might add is significantly more than she ever received when I was begging you to help with her prescriptions." Carson flinched. He tried to recover his survival instincts kicking in. He forced his face into a mask of charm, though his smile was trembling at the edges. "Wow, Maddie. You look incredible. Truly. I mean, look at you." He gestured to her gown, his hands shaking. "I always knew you had this potential. I always told you that you were special, didn't I?" "Deep down, I knew." Actually, Malene interrupted her tone, light but lethal. "You said I was beige. You told me I was a placeholder. You said I didn't fit your brand." She glanced at Tiffany, who was staring open-mouthed, clutching her designer clutch like a life preserver. "And you said you needed an upgrade." A ripple of whispers broke out across the room. The ex-wife. He left the Penelagon air. The socialites covered their mouths, their eyes darting between the 3 of them, drinking in the drama. "I was stressed." Carson laughed nervously, reaching out as if to touch her arm. Clear's throat. Malene didn't move, but her gaze was so cold he froze mid-reach. "Business was hard, Maddie. You know how it is. We said things we didn't mean. But look at us now. This is fate. You, me here. Benedict said you wanted to discuss a partnership, an acquisition." Carson's eyes lit up with a desperate hope. "That's it, isn't it? You want to bring me in? You know I can run the marketing side of this empire better than anyone. We were always a good team, Maddie." "I do want to discuss your business," Malene said. She raised her gloved hand and snapped her fingers. The sound echoed like a gunshot. Behind her, a massive projection screen descended from the ceiling, unrolling with a mechanical whir. "I've been reviewing your portfolio, Carson," Malene said, her voice amplified now, carrying to every corner of the room. "And I noticed some irregularities." The screen flickered to life. It didn't show a marketing reel. It didn't show branding concepts. It displayed the internal balance sheet of Walsh Creative Group. The numbers were big, they were bold, and they were violently red. Insolvent. Malene read the header aloud. "You haven't made a net profit in 18 months. You've been hemorrhaging cash. You funded your lifestyle, the Porsche, the trips to St. Tropez, the ring currently on Tiffany's finger on high-interest corporate loans." Carson's face drained of blood, turning a sickly shade of gray. "Malene, stop this. This is private corporate data. You can't show this."
Actually, it's my data, Malene said calmly. You see, Carson, you borrowed that money from Chimera Capital, a shadow lender known for its aggressive terms. She took a step closer to him, invading his space. Did you know who owns Chimera, Carson? She pointed a gloved finger at her own chest. I do. The room gasped. I bought your debt, Malene continued, her voice dropping to a terrifying whisper that only he in the front row could hear. All of it. The business loan, the mortgage on your penthouse, even the lease on your precious 911 G2. I own it all. Tiffany let out a sharp shriek. You don't own the condo, Carson. You told me you bought it with cash from the Google deal. Malene ignored Tiffany. She kept her eyes pinned on Carson, watching the light die in his eyes. You came here tonight thinking you were getting a buyout. Malene said, you thought you were going to charm the chairwoman, get a check and save your skin. You thought you were the hero of this story. She leaned in her lips inches from his ear. But I didn't bring you here to save you, Carson. I brought you here to foreclose on you. Malene turned to Benedict Joyce, who was standing by with a thick manila envelope. Execute the default clause. Benedict stepped forward, his face impassive. He shoved the envelope into Carson's limp hands. Clear's throat. Mr. Walsh, as per the terms of your agreement, Chimera Capital is exercising its right to immediate repayment in full. Since your accounts show zero liquidity, we are seizing all collateral. Effective immediately, Walsh Creative is a wholly owned subsidiary of Penhaligon Industries. Your position as CEO is terminated for gross negligence. You can't do this, Carson screamed, his voice rising to a hysterical pitch. He looked around the room begging for an ally. She's crazy. This is a vendetta. Someone help me. But the elite of New York stared back at him with cold, detached disgust. In their world, losing money was a sin. Lying about it was a social death sentence. Being publicly destroyed by the most powerful woman in the room, that was just entertainment. And Benedict added, checking his pocket watch. We have already sent a team to secure the assets. Your condo locks have been changed, the Porsche in the driveway. Well, the valet has handed the keys to our transport team. Carson stood there, stripped of everything. His company, his home, his car, his status, in under 3 minutes. He looked at Malene, his eyes wet with tears of panic. Maddie, please, he whimpered. We were family. You loved me once. You can't leave me on the street. I have nowhere to go. Malene looked at him. She remembered standing on the curb in the rain, shivering next to her boxes. She remembered the sound of his engine revving as he sped away. She remembered him telling her to put the dry cleaning receipt on the trash can. I'm not leaving you on the street, Carson, Malene said softly. A flicker of hope sparked in his eyes. I'm leaving you exactly where you left me, she finished. And don't worry about your clothes. I had them packed in boxes. You can pick them up at the front gate. If it rains, well, I suggest you try to move fast. She turned her back on him. It was a dismissal more painful than a slap. Security, she commanded calmly. Please escort Mr. Walsh off my property. He is trespassing. 2 large men in dark suits materialized from the shadows. They grabbed Carson by the arms, hoisting him up as his knees buckled. Tiffany, Carson yelled as he was dragged backward, his heels skidding on the marble. Tiffany, baby, come on. We have to go. We'll fix this. Tiffany stood there frozen. She looked at the wealthiest woman in the Western Hemisphere standing tall and regal. Then she looked at the broke, sweating, screaming man being hauled away like garbage. Slowly, deliberately, Tiffany pulled the massive diamond engagement ring off her finger. Actually, Tiffany said, her voice carrying clearly. She tossed the ring at Carson. It bounced off his chest and clattered onto the floor. I think I'll take an Uber. That ring was probably cubic zirconia anyway. The crowd erupted into polite, restrained applause as the heavy oak doors slammed shut behind Carson Walsh, cutting off his screams. Malene didn't look back. She took a deep breath, inhaling the scent of victory. She took a crystal flute of champagne from a passing waiter, raised it to the stunned room,
and offered them a dazzling, genuine smile. "Now," she said, her voice steady and commanding. "Who wants to talk about the future of shipping?" 1 year later, the morning sun sliced through the floor-to-ceiling glass of the Penhaligon Tower, bathing the 50th floor office in a sharp golden light. It was a view that commanded respect. Manhattan sprawled out below like a circuit board of steel and ambition, moving to a rhythm that Malene James now helped orchestrate. She sat behind a massive desk, hewn from the reclaimed timber of her grandfather's first merchant vessel. The wood was rough-hewn and dark, a tactile reminder that this empire wasn't built on paper, but on grit and ocean spray. Malene uncapped her fountain pen, the nib scratching softly against the heavy bond paper. She was finalizing a personal contribution, a $10 million grant to the National Alzheimer's Association. She paused for a moment, letting the ink dry. A year ago, $10 felt like a fortune. Today she could change the trajectory of medical research with a signature, but the money mattered less to her than the peace it had purchased. Her mother, Margaret, was no longer staring at the peeling paint of a state-run facility. She was living in the guest cottage at Blackwood Manor, a space filled with natural light, soft linens, and the scent of fresh lavender. She had a full-time care team that treated her like royalty. Just yesterday, Margaret had recognized Malene, squeezing her hand and asking if they could plant hydrangeas in the spring. That single moment was worth every stressful board meeting, every hostile negotiation, and every sleepless night of the past 12 months. Malene set the pen down and checked her tablet. Her schedule was a fortress of obligations. A lunch meeting with the Japanese trade minister at noon, followed by a quarterly review of the Helios Tech division. Her life was full. It was demanding, but for the first time in her history, it was entirely hers. She reached for the magazine sitting on the corner of her desk. It was the latest issue of Forbes. Dominating the cover was a portrait of a woman with sharp chestnut hair, piercing eyes, and a slight knowing smile. The headline was bold and uncompromising: the Iron Rose. How Malene St. James redefined the modern empire. Malene ran a finger over the glossy cover. She barely recognized herself in the photo. The frightened woman who had stood in the rain with 3 soggy boxes was gone, burned away by necessity. In her place was this titan, a woman who had learned that kindness didn't have to mean weakness. She flipped through the magazine, skimming the articles about market trends and tech futures until she reached the back pages. She stopped at the Gossip and Grifter column, a guilty pleasure section that tracked the rise and fall of New York's social climbers. There, tucked in the bottom corner, was a grainy, candid photograph taken on a cell phone. The setting was unmistakably unglamorous, the fluorescent-lit rental car kiosk at LaGuardia Airport. The subject was a man wearing a bright, ill-fitting yellow polyester vest over a wrinkled shirt. His hairline was receding and deep bags hung under his eyes. He was captured mid-shout, pointing a finger at an angry customer, likely arguing about a hidden fuel surcharge. The caption was brief and brutal: "How the mighty have fallen." Former marketing hotshot Carson Walsh spotted working the budget counter at Thrifty. Malene studied the image. She looked for the anger that had fueled her for so long. She looked for satisfaction, for the thrill of vengeance. But as she stared at Carson's tired, frustrated face, she realized something profound. She felt absolutely nothing. The hate had evaporated, leaving behind only a mild indifference. He wasn't a monster anymore. He was just a stranger. He was a lesson she had learned the hard way, a chapter she had finished reading and closed the book on. A soft knock interrupted her thoughts. Benedict Joyce entered the room. His silver hair was perfectly coiffed, and he carried a tablet with the air of a man who knew he was the right hand of power. Their relationship had evolved over the year. He was no longer just her lawyer or mentor. He was her partner in the trenches. "The car is waiting downstairs, Chairwoman," Benedict said, checking his watch. "Traffic is building up on the FDR. "Thank you, Benedict. I'm ready. Oh, and one more thing." Benedict paused, a mischievous glint in his blue eyes.
He pulled a crumpled envelope from his inner jacket pocket. "This arrived at the front desk this morning. It's from Mr. Walsh." Malene raised an eyebrow, though her pulse remained steady. "Oh, he's asking for a meeting." Benedict explained, his tone dry. "And a small bridge loan. Apparently he has a concept for a revolutionary car wash app that utilizes blockchain technology. He claims it will disrupt the industry." Malene laughed. It wasn't a bitter laugh, nor was it mocking. It was the light, airy sound of someone who was truly free. The sheer audacity of the man was almost impressive in its delusion. "A blockchain car wash," she mused, shaking her head. "Shall I draft a formal rejection?" Benedict asked, holding the letter over the recycling bin. Malene stood up, smoothing the lapels of her blazer. She looked out the window one last time at the city that sparkled like a field of diamonds. "No need for formalities," she said, grabbing her purse. "Credit already done." Benedict grinned, crushing the envelope in his hand. Malene walked toward the heavy oak doors of her office. She didn't glance back at the Forbes magazine or The View or the ghost of the life she used to have. She had a meeting to get to. She had an empire to run. She had walked through fire to get here, and she had come out the other side not as ash, but as steel. Malene St. James stepped out into the hallway, the rhythm of her heels echoing like a heartbeat against the marble, moving steadily, unyieldingly into the future. Carson thought Malene was worthless because she didn't sparkle like a trophy. He didn't realize that while he was chasing glitter, he was throwing away a diamond. He learned the hardest lesson of all. You should never judge someone's value by their current struggle because you never know who they are destined to become. Malene didn't just inherit a fortune. She inherited her self-worth and Carson. He inherited exactly what he gave nothing. Who do you think had the most satisfying ending? Was Malene too harsh, or did Carson get exactly what he deserved? Let me know in the comments below. I read every single one. If you enjoyed this story of karma and justice, please smash that like button. It really helps the channel grow. And if you haven't already, hit subscribe and ring the notification bell so you never miss a new story. We have a crazy tale coming up next week about a lottery winner who hid his ticket in a place his greedy family would never look. You don't want to miss it. Thanks for watching, and remember, be careful who you step on your way up. You might meet them on your way down. See you next time.